Fala minha gente, boa noite para vocês, uma excelente madrugada hoje, dia 15 de agosto de 2025, uma sexta-feira, uma excelente madrugada para você que me ouve no início desse dia. É um prazer estar com você aqui, uma boa madrugada, pensadores noturnos, enquanto o mundo dorme, a gente devaneia. Hoje quero te fazer uma pergunta que talvez você nunca tenha se feito. Você é Maria vai com as outras? Essa expressão tão brasileira carrega um peso curioso. Vamos juntos explorar o que ela realmente significa e se no fundo todos nós somos um pouco Maria. Mais uma vez, seja bem-vindo e seja bem-vinda ao nosso podcast Devaneios da Madrugada, podcast este que a partir de hoje vai ao ar toda quarta e sexta-feira. Eu tinha que decidir, os dias para gravar, porque senão eu tenho que como é que se diz? Eu tenho que me organizar nas minhas coisas, senão eu não consigo dar conta não, gente. E a princípio eu queria gravar todo dia, mas não dá não, gente. Então tem que ser realmente aí 2 dias da semana, já tá excelente pra gente bater papo, pra gente fazer companhia um pro outro. E eu quero agradecer a sua presença aqui nos 2 últimos episódios, Estamos no YouTube também, a partir de agora pode procurar a gente lá que você encontra. Curiosamente o primeiro episódio não foi pro YouTube, não sei porquê, mas o segundo tá lá. E a partir do segundo, com certeza, todos vão estar lá. Então, inclusive, se você está ouvindo isso no YouTube, no Spotify você tem acesso ao primeiro episódio também, tá joia? Muito prazer, eu sou o Márcio Luiz e toda quarta e sexta-feira, então, a partir de hoje, sexta-feira, te faço companhia nas primeiras horas da madrugada, tá joia? É um prazer estar com você aqui. E prometo não tentar me estender tanto, afinal de contas, ninguém tem paciência para ficar 1 hora me ouvindo, Oh, meu Deus do céu, gente? Mas, gente, esse termo veio da onde, Maria vai com as outras. Dizem que a expressão surgiu de uma história real. Maria era a dama de companhia da imperatriz. Ela seguia sempre atrás dela e as outras damas, por protocolo, seguiam Maria. Por isso que a Maria vai com as outras. Ou seria as outras vão com Maria, já que elas estão seguindo a Maria. Com o tempo virou sinônimo de quem segue os outros sem pensar. Mas será que é só isso? Ou será que às vezes seguir é uma forma de sobreviver? Você já parou para pensar nisso? De repente, é mais fácil eu seguir aquele que já sabe o caminho, porque daí eu não preciso sofrer. Essa é uma das várias maneiras que a gente pode pensar o Maria vai com as outras, Mas é isso. A psicologia social tem um nome para isso, conformidade. Na verdade, gente, eu pensei nesse tema para você hoje porque eu estou estudando exatamente isso. Antes de eu gravar aqui, eu estava estudando, eu estou na disciplina Psicologia da Comunicação e Persuasão e lá falava um pouco sobre isso hoje. Eu falei assim, olha um excelente tema para a gente devanear na madrugada dessa sexta. Então por isso que está aqui, Solomon Asch mostrou que mesmo diante do óbvio, muita gente prefere errar com o grupo do que acertar sozinho. Isso me faz lembrar de uma coisa, Eu sou até hoje participante aqui na paróquia do Menino Jesus, numa igreja aqui onde eu moro, uma igreja católica. E às vezes o padre, ou até o bispo mesmo, perguntava alguma coisa na missa, E aí eu não tinha medo de errar, gente, até hoje na verdade não tenho. Vou só dar um exemplo para você, tá? Teve uma vez que ele perguntou assim, não era essa a pergunta, claro, mas só um exemplo que eu vou te dar. Quem construiu a arca, por exemplo? Daí eu falava assim, Jonas! É claro que eu sei que não é, gente? Mas estou falando assim, uma vez ele perguntou uma coisa que eu achei que eu sabia, respondi bem alto e não tinha nada a ver. Mas eu sou desses, Não esquento a cabeça, não. Eu não esquento de errar sozinho. Não ligo pra isso, nunca esquentei a cabeça. Mas isso faz parte de mim, Não sou melhor do que ninguém por isso. Nem você se sinta pior se não é assim, tá? Isso vai muito de cada um. Mas eu sou desses que não prefiro errar com o grupo, não. Eu pretendo ir sozinho. Eu vou de acordo com aquilo que eu acho, segundo aquilo que eu penso. A gente segue tendências, opiniões e até gostos, tudo para não destoar. Mas será que isso é escolha ou reflexo? Esse agente aqui, vírgula, Eu acabei de falar que eu não sou assim, mas está no texto aqui, Mas as pessoas, acho que geralmente, a grande maioria, segue tendências, opiniões e até gostos. De repente a pessoa nem gosta daquilo, E tá lá só para, de repente, como é que se diz?
agradar alguém. Eu já fui uma pessoa dessas, né? Que fiz muitas coisas para agradar as pessoas, enquanto na verdade, de repente, eu nem queria fazer tal coisa. Mas fazia parte da galera, aquela coisa toda, né? Aí depois, hoje em dia, né, no alto dos meus 45 anos de idade, eu simplesmente, né, vou ver minha vida. Vou fazer tal coisa, não quero, não vou, né? Então, tá, né? Dizem que a gente, quando vai ficando mais velho, vai ficando mais chato, mas, gente, eu acho que não. Sabe o que acontece? Quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai tendo as opiniões, assim, tão nossas, né? Tão próprias de ser. É o que as pessoas chamam de ranzinza. Não é que você é ranzinza, é que você não tem que dar satisfação mais, né? Já passou dessa fase, né? Tem coisa que... sabe, assim, é só na adolescência, na juventude que você vai ligar porque as pessoas pensam, né? Uma amiga minha na aldeia de vida uma vez falou, antes uma pessoa lá dando problema, né? Daí ela falou assim, fulana dando problema? Problema pra mim é se a minha máquina de roupa der problema, se minha cafeteira parar de funcionar. Isso é problema. A pessoa por mim não apita. Essa frase eu vou levar pro resto da vida. Gostei muito disso, né? Mas, gente, então, olha, escolha o reflexo. Eu acredito que seja os dois, né? As pessoas escolhem muitas vezes seguir as pessoas para não destoar de um gosto, para fazer parte de um grupo, né? E isso eu acredito ser muito mais comum na juventude, né? Onde você está ali se descobrindo, sabendo quem você é, o que você gosta, e quais são as pessoas que mais têm a ver com você, né? Então eu acredito que isso seja realmente uma escolha. Você quer fazer parte daquela turma ali, né? Acaba sendo um reflexo seu depois, mas eu acredito que primeiro seria a escolha. Isso penso eu, né? Abre aspas aqui, ó. Conheci uma pessoa que só percebeu que era Maria vai com as outras quando se viu sozinha pela primeira vez. Sem grupo, sem direção, sem eco. Foi aí que ela descobriu o som da própria voz. E você? Já se ouviu no silêncio? Interessante nessa frase, porque, sei lá se essas frases aqui no caso, foi aí que ela descobriu o som da própria voz. Quer dizer, então, que até então ela nem sabia como que era a voz dela, né? Porque o que significa essa voz, no caso? As escolhas, a personalidade que ela não tinha. Isso é muito grave, gente, eu acredito, porque eu já passei por isso também, né? Querendo agradar a todos, você acaba não agradando a você e você não agrada a ninguém. Porque, afinal de contas, se você quiser agradar as pessoas, você vai agradar a uns e desagradar aos outros. E aí você nunca vai conseguir agradar todo mundo e você vai perder a sua personalidade. Foi o que aconteceu comigo na minha vida durante um certo tempo. Até eu descobrir quem era eu de verdade, né? O que o Márcio gosta, o que o Márcio faz, por ele, não pelos outros, né? E, gente, aí foi terapia. Ixi. Inclusive, hoje eu falava com uma amiga minha sobre a importância da terapia, né? Até falo às vezes pra minha mãe, mãe, eu acredito que terapia todo mundo tinha que fazer, né? Num determinado tempo da vida. Eu faço tempos em tempos, né? Passo um tempo assim, uns, 6 meses, 1 ano, lá vai eu fazer algumas sessões, né? Eu acho importante. Alô, doutora Isabela, um beijo pra você, viu? Logo tô de volta. Mas, gente, porque é verdade, né? Às vezes a gente se perde, não sabe quem é quem, e os profissionais estão aí pra ajudar a gente, né? Então vá, se você tem a oportunidade de ir num psicólogo, numa psicóloga, vá. Tem uma série, inclusive, no Globoplay que chama Sessão de Terapia, né? Dias atrás eu estava vendo, inclusive, com o Selton Mello, é um dos criadores da série, né? Eu acredito que ele não faça parte de toda a temporada, não. Ele acho que entra na 4ª temporada pra frente, se não me engano, tá? Mas procura no Globoplay, a Sessão de Terapia. É literalmente uma sessão de terapia. Você assiste como se fosse uma sessão na televisão, mas é tão bom ouvir a conversa daquele povo que parece que já é terapêutico. Esses dias atrás eu tava meio inquieto, sei lá o que eu tava. Aí eu pensei comigo assim, eu vou colocar pra ver essa série hoje, né? Eu gosto muito da voz do Selton Mello. Aquele cara tem uma voz tão tranquila, né? Assim, cara, eu vou ouvir esse cara falando aqui. Daí eu tava assistindo a série e tal, até sono depois. Funciona, né? Lembra da SMR que eu falei pra vocês? Isso não é SMR, mas teve mais ou menos a mesma função pra mim naquele dia. Mas e você? Já se ouviu no silêncio? Você já procurou se ouvir? Esse ouvir no silêncio quer dizer o seguinte: você já descobriu quem você é de verdade? Já descobriu sua própria voz, sua própria vontade? Aquilo que você gosta ou que você não gosta? Importante que a gente tenha essa percepção, né? De verdade. Eu penso que as pessoas,
assim como eu e você, né, precisam descobrir-se. Sabe por quê, minha gente? Porque eu acredito que se nós não nos descobrirmos, nós não vamos ser felizes de verdade, né? E a felicidade está nas coisas simples. Coisas simples que é você se entender, se respeitar também. Eu lembro uma vez que eu falei com a psicóloga, né? Falei assim, doutora, mas eu às vezes esqueço de mim para pensar nas pessoas, né? Porque Jesus também veio para servir, né? Ele que é o Filho de Deus, não sei o quê. Daí ela falou assim, então, Márcio, interessante, mas lembra aquela passagem que fala assim, ó, amar os outros como a si mesmo? Eu falei assim, doutora, lembro. Daí ela falou assim, então, você está amando as pessoas, mas está esquecendo do a si mesmo. Eu falei assim, nossa, sabe que eu nunca pensei nisso? Aí foi uma boa oportunidade para eu ouvir o meu silêncio e descobrir que eu estava meio capengando nesse sentido aí. Então, minha gente, eu acredito de verdade, né? Que se Maria vai com as outras muitas vezes, depois, até daqui a pouquinho, acho que a gente vai falar desse efeito de manada. A gente vê isso na sociedade acontecendo demais, né? De repente a pessoa tá lá, não sabe nem por quê. Eu tô aqui porque tá todo mundo aqui. Então, né? Eu ia dar um exemplo aqui de uma coisa, mas deixa pra lá. Acho que não cabe nem no horário, né? Mas é isso. Nem sempre seguir é fraqueza, às vezes é sabedoria. Como quando você segue uma evacuação ou adere a uma ideia coletiva que faz sentido. O problema não é seguir sem saber porquê. Então, meu querido, minha querida, quando você for seguir alguém, busque entender o porquê você está seguindo, né? Não siga à toa. Isso é muito importante, né? Ter pensamento crítico. Eu concordo com aquela pessoa. Por que você concorda com aquela pessoa? Parece uma coisa meio óbvia de se dizer, mas hoje em dia parece que as pessoas não têm mais isso. Elas estão tão assim pelas redes sociais, tão no automático, que às vezes nem sabem por que tá lá, né? O que você está fazendo aqui? Não sei, todo mundo aqui. Mas você concorda com o que a pessoa está falando aqui? Não sei nem o que a pessoa está falando. Mas então por que você está aqui, né? Aí a pessoa pode falar, porque eu quero. Entendi, show de bola, né? Mas mesmo assim, o problema não é seguir sem saber por quê, né? Porque se você não sabe por que está ali, tem um ditado que diz, né, que todo vento ajuda aquele que não sabe para onde vai, uma coisa assim. O barco vai para qualquer lado, sei lá. Você entendeu o que dizer, né? E é verdade, se o barquinho não sabe para onde vai, qualquer vento vai levar ele para tudo que é canto. Ele não vai ter um lugar para chegar. Então não sejamos barquinhos sem um porto para chegar, né? Porque senão é muito triste. Imagina só você sai do porto e vai navegando para lá e para cá, o vento uma hora joga para cá, uma hora o vento joga para lá. Você está chegando aonde, querido? Não sei. Nenhum caminho ajuda aquele que não sabe aonde quer chegar. Sei lá, essas frases assim de efeito, né? De caminho, de vento, estão me fugindo aqui a cabeça, mas eu acredito que você tenha entendido o que eu tenha dito. Então, é bom seguir sim, né? Ter um norte, falando da religião, né? Claro, não sei se você é uma pessoa religiosa ou não, mas nós que somos cristãos, né? Temos a norte, que é Jesus, que é o caminho, ele é o caminho, né? E para nós católicos também temos os santos que apontam o caminho, e, independente da sua religião, do seu credo, claro, mas tem pessoas aí também que eu tenho certeza que apontam o caminho para você, por exemplo, seus pais, né? Ou que deveriam pelo menos apontar o caminho para você. Então, vamos buscar saber quem é que a gente está seguindo. E importante também, saber o porquê de estarmos seguindo. Esse episódio que hoje está tudo filosófico, né? Olha isso aqui, ó. Quer pensar por si mesmo? Comece questionando. Leia o contraditório. E, acima de tudo, cultive o hábito de ficar consigo mesmo, porque é no silêncio que a autenticidade floresce. Bonito, né? Pois é. Quer pensar por si mesmo? Comece questionando. Eu já conheci várias pessoas na vida que questionavam tudo, questionavam todos, né? São pessoas inteligentes. Geralmente pessoas que são inteligentes questionam, né? Às vezes as pessoas acham que é o contrário. Aquele que pergunta muito é porque é burro. Não, ao contrário, porque ele quer aprender. Acredito que essas pessoas sejam as mais sábias, né? São aquelas que perguntam, que questionam, não aceitam apenas por aceitar. Lembra, os mais antigos aí vão lembrar daquela série? Daquele negócio que tinha na TV Cultura, que tinha o professor Tibúrcio, era o Marcelo Taz, que era o professor lá. Professor, não vou lembrar. Aí falava assim, tinha o Juquinha, né? Falava assim,
Pai, por que o céu é azul? Ah, é porque ela falou do sol lá. Para não saber responder direito, né? Não, mas sim, mas por que o sol é azul? O céu é azul? Até uma hora que o pai falava assim, ó. Porque sim, Juquinha. Daí o professor entrava, né? Professor Tibúrcio. Porque sim não é resposta. Então questione-se, né? Vai estudar, meu filho. Vai saber por quê lá, que é por causa da refração, da luz do sol que bate lá no prisma e... né? Olha que gostoso saber. Lembra que dias atrás eu falei pra vocês que quando eu não sei alguma coisa eu vou precisar naquela hora pra não esquecer depois? Especialmente quando eu tô com você aqui no podcast. Se eu quero falar alguma coisa e não lembro, geralmente eu vou aqui na pesquisa, né? E já coloco. Deixa eu só abrir a porta pra minha gata aqui, gente, que ela quer sair. Vai lá, vai lá. Cuidado com o gato lá. Hoje um gato brigou com ela aqui em casa. O filho da mãe entrou aqui em casa, não era nem pra entrar. Ela mora aqui, ele mora não sei aonde e vem encher o saco aqui. Brincadeira, né? Aliás, gente, deixa eu sair aqui fora. Deixa eu ver se ele não tá por aqui, senão a ver briga com ela de novo. Devaneios da madrugada, né? Até isso a gente conversa. Deixa eu ver aqui, não tá aqui não. Eu sou a última pessoa na face da terra que ia fazer mal pra algum gato, algum bichinho que fosse, mas se esse gato brigar com a minha gatinha de novo, ele vai tomar um banho. Mas não tem ninguém aqui não. Daqui a pouco você me ia pra entrar, tá bom? Tô esperando você. Tô fazendo podcast aqui. Ó o cachorrinho latindo. Me lembra do episódio número 1 que a gente falou da beleza da madrugada, né? Dos sons da madrugada. Muito bem. Vamos voltar aqui. Onde é que eu tava? Porque se não é resposta, né? Pois é, comece questionando, leia o contraditório. E se ler o contraditório também, minha gente, esse negócio de, né, não ser Maria vai com as outras, porque é meio pejorativo você ser Maria vai com as outras, porque parece que você não tem opinião, né? Então vamos levar por esse lado, tá? Por esse prisma aí. Então ler o contraditório. Também penso que ler o contraditório é ouvir o contraditório, aquele que pensa não como você pensa, né? Porque é bom quando você aprende um com o outro, né? Não que você vai querer impor a sua opinião, a sua ideia por aquele, né? Eu gosto muito do que aquele filósofo, o Cortella diz, né? Mário Sérgio Cortella diz, que ele gosta de conversar assim com aquele que pensa diferente dele para que ele possa aprender, né? Contanto que tenham respeito um pelo outro e que um não queira fazer a cabeça do outro, porque isso não vai dar certo, não vai funcionar, né? Cada um tem sua maneira de ser, cada um acredita naquilo que acha que é certo para ele e tá tudo bem, né? Por isso vivemos numa democracia, né? A gente tem falado bastante sobre isso ultimamente, a gente conversa com as pessoas sobre isso, né? Contanto que haja o respeito ali, é sempre bom ouvir o contraditório, sim, né? Eu, por exemplo, fazendo jornalismo, eu costumo ver veículos, né, que são considerados de esquerda, eu vejo veículos que são considerados de direita, né? Eu acho que eu nunca vi nada que fosse do centro em relação a jornalismo. Claro que eu estou aprendendo, pode ser que eu ainda vá encontrar, pode ser que exista, mas não adianta eu querer só ver um lado da moeda, tem que ver os dois, né? Então, para ter um pensamento crítico, né? Claro que eu vou errar, óbvio que eu vou errar. Pode ser que eu pense errado? Sim, com certeza, porque eu sou gente, né? Mas, falando em relação à profissão, né, aí sim, eu tenho que ser ali o mais neutro possível. E por isso que eu tenho que ouvir de tudo um pouco. E eu não estou ali no jornalismo para expressar a minha opinião. Não é um jornalismo opinativo, né? A princípio não é isso. Quem sabe lá na frente, pode ver que os jornalistas que dão opinião, né, dão opiniões no caso, são aqueles jornalistas mais antigos, né, que estão aí há muitos anos na estrada. Eles têm conhecimento para passar, né? Então, eu estou no comecinho do meu amigo, tem muita coisa para viver no sentido. Então, por isso que é bom ouvir e aprender, sim, com respeito, a gente, né, chega longe. E é isso. Acima de tudo, cultive o hábito de ficar consigo mesmo, para você se conhecer, para você saber o que você gosta, né? O Dunga, que fazia parte da Canção Nova, um dia ele falou uma coisa que eu achei interessante, né? Falando de solidão e solitude, ele falou assim, nunca se sinta só, sinta-se a sós com Jesus, né? São frases que eu acho bonitas, né? E também viva a solitude, viva você com você, né? Não fique na solidão, fique na solitude. Eu achei isso tão interessante quando eu aprendi e vou levar para minha vida também, né? Então, por quê? Porque é bom você gostar de você, você sair com você. Um dia perguntaram para mim, você vai fazer alguma coisa hoje? Eu vou sair comigo. Só que isso aí demanda tempo, hein, gente? Hoje eu tenho 45 anos de idade, né? Isso com uns 20 e poucos anos eu não pensava assim nunca, né? Mas tudo vai mesmo do aprendizado, né?
É no silêncio que a autenticidade floresce. Vamos ser autênticos? Vamos buscar sermos autênticos? Importante, né? Eu acho que isso faz parte também. A autenticidade. Gente, quando... Eu falo por mim, né? Mas quando a gente, no caso, no geral, vamos dizer assim, a gente não tem essa opinião própria formada, a gente não sabe. Uma hora você fala uma coisa, outra hora você fala outra. Pode ser que quando você descobrir a sua toada, você não vai agradar as pessoas. Você pode desagradar muita gente. Mas você não pode viver num prisma das pessoas, não pode viver, né, segundo o que as pessoas querem que você seja. Porque, de repente, criam várias expectativas sobre você. Tem uma música da Pitty que ela fala, né? Lá vem eu querendo lembrar coisas sem lembrar. Só um segundinho que eu vou pesquisar aqui. Porque a letra eu acho tão forte, tão legal. Quer ver, ó? Eu acho que a música é Me Adora. Pitty. Letra. Eu acho que é isso mesmo, quer ver? Tem uma parte nessa música que eu acho muito interessante. Quer ver, ó? Deixa eu ver se vai mostrar aqui. Deixa eu acessar aqui o site, porque o Copilot não... Aqui, quer ver? Tem uma parte que ela fala sobre expectativa. Quer ver, ó? Percebo que não tem, não sei o quê. Olha só, essa frase dessa música eu acho incrível. Não importa se eu não sou o que você quer. Não é minha culpa a sua projeção. Aceito a apatia se vier, mas não desonre o meu nome. É interessante a gente ouvir as músicas, mas também ter um senso crítico em relação ao que elas dizem, né? E é claro que cada um pode entender segundo aquilo que ele pensa, ou vê ou entende no caso. Mas olha só, não importa se eu não sou o que você quer. Não é minha culpa a sua projeção, ou seja, criar expectativas sobre você, paciência, né? Agora, você também não vá criar expectativas nas pessoas, porque as pessoas não importa a sua projeção sobre essas pessoas. Aqui ela fala, né? Aceito a apatia se vier, ou seja, bom, eu sou assim. Você pode ser que não goste de mim desse jeito. Aceito a apatia se vier. Mas respeite-me, não desonre o meu nome. Então, querido, dias atrás eu estava ouvindo uma frase de alguém que falava assim, a vida é muito curta, né? Nós temos que tentar buscar ser felizes, buscar viver da melhor maneira possível, tentando não atrapalhar, não estragando a vida de alguém, tentando não deixar a vida de alguém pior. Então acho que é isso, né? Não criar expectativa, porque as pessoas não têm que viver uma expectativa da gente. As pessoas mudam, todos mudamos, né? Eu não sou o mesmo Márcio de anos atrás, você não é a mesma pessoa de anos atrás. Você daqui a algum tempo vai ser diferente do que você é hoje, e assim a gente segue. É a vida que vai, né? Será que... que legal. Será que eu já posso enlouquecer ou devo apenas sorrir? Não sei mais o que eu tenho que fazer para você admitir e por aí vai, né? Que você me adora. Não posso colocar mais música no podcast, senão eu tocava isso aqui. Mas fazer o quê, né? Mas eu gosto muito dessa frase dela aqui. Não importa se eu não sou o que você quer, não é minha culpa a sua projeção. Ei, Pitty, hein? Essa baiana retada. Aliás, um grande beijo pessoal aí da Bahia. Alô, Bahia! Eu acho que eu acabei... não, tá aqui. Pensei que tinha fechado o meu roteiro. Minha gente, ser Maria vai com as outras não é um defeito, é um convite à reflexão. E a madrugada é o melhor momento para isso. Por isso estamos nos devaneios da madrugada, né? Se esse episódio te fez pensar, compartilha com quem também precisa se ouvir. Aliás, curte o nosso episódio também, né? Segue a nossa página no YouTube. Acho que está na minha página pessoal particular, não lembro. Mas procura lá, Devaneios na Madrugada, tá? E aqui no Spotify também você pode seguir, né, o podcast, você pode compartilhar, você pode comentar aí alguma coisa que você quiser conversar. Você pode sugerir tema também pra gente conversar. Aliás, acho que eu nunca pedi isso pra você, né? Estamos no 3º episódio hoje. Sugira temas também, mande uma frase, uma coisa que você quer que a gente converse.
E pode ser qualquer coisa, minha gente, né? O primeiro e segundo episódio eu falei da madrugada, das estrelas, do céu, não sei o quê. Hoje pode ver que a gente já mudou um pouquinho o tema do negócio, né? Já foi um outro assunto que não tem nada a ver com madrugada. A gente tá devaneando, conversando, pensando na madrugada, porque isso vai ao ar na madrugada, né? Pode ser que você ouça isso aqui durante o dia. E eu fico imaginando, né? Você trabalhando e ouvindo esse episódio aqui. Só que, rapaz, sinceramente, eu acho que nem eu me escuto no trabalho, porque senão eu ia ficar com sono. Imagina eu ficar falando meia hora sem parar. Até um abraço pro Diegão, um amigo meu que falou que ia ouvir o podcast. Eu falei pra ele assim, né? Ele gostava de ouvir o Publicar, né? Que tinha bastante música, tinha um conteúdo diferente. Aí eu falei pra ele, Diego, eu tô fazendo agora lá um podcast, cara, só que sou eu falando o tempo todo. Daí ele falou, não, mas eu vou ouvir lá. Daí eu falei pra ele, mas se você não gostar não tem problema, tá, querido? Porque eu sei que é pra poucos. Então, gente, eu sei que esse tipo de podcast mais falado, mais conversado, é pra nicho. O que é nicho? É pra um tipo de pessoa. Ou um tipo de pessoas, um tipo de audiência, de ouvintes. Não é todo mundo que vai gostar mesmo. Então, se você chegou até aqui, eu agradeço. Agradeço mesmo, né, o seu carinho por você estar aqui comigo. E é importante para mim, né? Porque é algo que eu amo fazer, amo comunicação e devanear, conversar com você sobre os mais diversos assuntos, eu acho bem interessante. Lembrando você, tá? Que é o seguinte, a partir de hoje, então, o nosso podcast ele vai ao ar nas quartas e sextas, mas nas madrugadas, tá? Que nem hoje. Hoje é dia 15 de agosto, já passou da meia-noite, né? Então é 15 de agosto, certo? Sexta-feira. É nas primeiras horas da sexta e nas primeiras horas da quarta-feira, tá? Então, tipo assim, depois da meia-noite, é terça-feira. Deu meia-noite de quarta. Aí ali na madrugada vai ter o episódio, entendeu? É isso, a gente vai se acertando com o tempo. Depois eu vou mudar lá no Spotify também a descrição, dizendo, né, que é quarta e sexta agora o episódio. Assim a gente vai se organizando melhor, beleza? Bom, tem uma mensagem final aqui para encerrar e eu vou declamar para você. No fim das contas, ser Maria vai com as outras é menos sobre seguir e mais sobre esquecer que se pode escolher. A liberdade não está em fazer diferente, está em saber por que se faz igual. Somos seres de vínculo, de afeto, de pertencimento, mas também somos seres de ruptura, de dúvida e de reinvenção. A madrugada nos convida a esse intervalo entre o que herdamos e o que criamos. Então, se hoje você se percebeu Maria, não se culpe, apenas escute, porque toda escolha começa com o silêncio que ousa ser escutado. Bonito, hein? Minha gente, um beijo pra vocês, um excelente final de semana, tudo de bom, curta bastante aí a família, os amigos, né? Pra você que vai trabalhar, bom serviço, pra você que vai estudar, bons estudos, tá de férias, que delícia, um bom descanso pra você. Vai dormir agora, depois de ouvir esse episódio, bom sonho pra você, bons sonhos pra você. Durma com Deus, que você tenha um dia amanhã repleto de felicidade, saúde, tudo aquilo que Deus possa te conceder melhor a você. E agradeço mais uma vez aqui você ter estado comigo nesse episódio, que para mim foi tão especial ter gravado para você, tá bom? Não se esqueça, sugira temas aí, no Spotify você pode deixar uma frase, né? Pode deixar a sua sugestão, no YouTube também você pode ir nos comentários deixar sugestão de tema, vai ser um prazer poder compartilhar com você pensamentos, né? Dá um tema aí que a gente vai tentar destrinchar, devanear pelas madrugadas, beleza? Um beijo, minha gente, e até o próximo episódio.